medida que os escritórios de advocacia publicam suas demonstrações financeiras para os anos de 2022 e 2023, duas tendências estão surgindo. As receitas, em geral, continuam a aumentar, mas os lucros e os lucros médios por sócios equity estão estabilizando ou caindo. A gangorra da advocacia, onde as receitas sobem e os lucros caem. Gesto de gestão. Olá, bem-vinda, bem-vinde. Esse é o Gesto de Gestão. Estamos na edição #64. Que maravilha. E que bom poder estar aqui ao lado dos meus amigos. André Porto Alegre, eu vou deixá-la por último porque tem que falar o nome dela. Luz. Com pompa. Pompa e circunstância. Até se o Ed quiser colocar uma música nesse momento de pompa. O Ed, não dá ideia que o Ed acaba. Mas olá, Lupe, olá, ouvintes. Olá, Dani. Olá, gente. Bacana. André, tem uma perguntona grande aqui pra gente começar o podcast, hein? Me explica, os escritórios de advocacia tendem a ter toda a infraestrutura necessária já instalada. Pode ser lógico que todos os aumentos de receitas sejam filtrados diretamente para o resultado final, mas isso não está acontecendo. Certo ou errado? Certíssimo. Inclusive, era uma conversa na semana passada, minha e da Daniele, exatamente sobre isso. Sobre o fato das receitas subirem e, teoricamente, você poderia já ter toda uma infraestrutura, não precisaria aumentar a infraestrutura em muitos casos, e então você teria os lucros aumentando. Mas não está acontecendo isso e o culpado mais óbvio aqui são os próprios custos, que aumentaram em todo o mercado a um ritmo alucinante, a um ritmo alarmante, Lupe, nos últimos anos. Embora muitos dos frenéticos aumentos salariais da guerra salarial para advogados júniores tenham esfriados, as contas do ano financeiro até abril de 2023 ainda terão um aumento nos 12 meses anteriores. A gente está falando aqui, Daniele e Lupe, vocês sabem, sempre com referência de quem publica os dados, né? Então a gente está falando basicamente do hemisfério norte, que é onde a partir de abril, maio, você começa a fechar o ano fiscal, que vem as férias na sequência e o ano fiscal recomeça aí no mês subsequente. E as férias de verão no hemisfério norte também terminam e dia 1º de setembro você tem uma leva à volta, na realidade, dos escritórios. Isso é muito significativo do mercado do hemisfério norte, a saber, Europa e Estados Unidos. E o que a gente percebe é que você tem um aumento de receita nesse ano, né, nesse exercício 22-23, mas que ele não corresponde a um aumento de lucros. A questão da guerra é porque o ano de 22 existe um gesto de gestão sobre isso, inclusive no ano de 2022 nós tivemos uma guerra por júniores, né? Uma guerra pelos advogados em início de carreira, quando esse processo de seleção em 22 se instalou. Foi um boom, né, de trabalho jurídico, né, na pandemia. Impressionante. E isso é um dos responsáveis, inclusive essa percepção de que isso continuaria, é um dos responsáveis por esse aumento da infraestrutura, o que não permite que os lucros cresçam. Gilles Murphy, que é chefe de práticas profissionais da Evelyn Partners, uma empresa de serviços financeiros e profissionais com sede no Reino Unido, explica que os escritórios têm aumentado os salários não muito longe das taxas de inflação. Então, até que lá está entre 6% e 8%. Mas que não tem repassado esses aumentos de custos aos clientes na mesma proporção. O que significa que eles estão essencialmente indo para trás. Entre aspas, esse indo para trás, segundo o Gilles. Então, olha que interessante. Há uma dificuldade comercial também muito percebida no Brasil, antes que o Lupe pergunte, muito percebida no Brasil, da dificuldade de você fazer repasses de ajustes salariais para os contratos vigentes. Eu tenho sugerido com muita frequência revisão de contratos. Eu acho que a advocacia tem que assumir o seu papel de negócio, né? Não somos entidade filantrópica, os escritórios não são entidades filantrópicas, adoro as entidades filantrópicas, não vejo problema nenhum, não é esse o propósito dos escritórios. E se há constantemente, ou pelo menos uma vez por ano, aumento nas remunerações fixas dos advogados, isso tem que ser, de uma certa maneira, equalizado e transbordado para os contratos, né? Começa a ficar injusto, isso aí começa a ficar difícil administrar alguma coisa onde as despesas crescem, né? Mesmo que as receitas também. O Gilles Murphy, ele acrescenta que vale a pena reconhecer que os custos tendem a aumentar, sempre. Primeiro e antes que o escritório possa promover aumento dos honorários. Portanto, há um atraso e a inflação
atingiu de forma surpreendentemente rápida e extrema, isso no caso especificamente, principalmente nos Estados Unidos, onde a inflação que não estavam acostumados, violenta, né, com isso também. Estavam completamente mal acostumados, né? Estavam completamente sem costume nenhum sobre isso. Então, agora, o que eu trouxe aqui, Lupe, para o gesto de gestão, para a realidade brasileira, é que a gente tem verificado um cenário um pouco parecido com motivos... Não tivemos nenhuma guerra aqui, uma guerra de salários, não chegou a acontecer isso, mas nós tínhamos um sucateamento da questão de infraestrutura dos escritórios brasileiros. E acho que isso, Daniela... Com certeza, André. Eu sinto assim que os escritórios, somente nesse contexto atual que a gente está, acordaram para a tecnologia jurídica, perceberam o quão atrasados estão como mercado, como indústria, perto das outras indústrias, e perceberam que é necessário fazer investimentos. Então, eu acho que está no momento de investimento onde os lucros eventualmente vão ser reduzidos para se ter uma melhor otimização do trabalho e poder talvez gerar mais lucro no futuro. E eu acho também, além da questão da tecnologia, que é uma área que a Daniele domina muito bem, tem uma questão de uma sofisticação da administração, né? Exatamente. Isso eu acho, uma profissionalização, né? Não é por causa do gesto de gestão, viu, gente? Mas de uma certa maneira... Ou é. Mas de uma certa maneira, o que a gente tem percebido é a necessidade que os escritórios têm de terem uma estrutura, sob o ponto de vista de recursos humanos, mais profissionalizada, como a Dani colocou, uma estrutura de comunicação mais profissionalizada, uma estrutura de precificação e de modelos operacionais mais sofisticado. Então a gente tem visto isto tudo, quer dizer, se a gente achava, isso é ótimo, né? Quando a advocacia percebe que estava na idade da pedra, teoricamente. Nem na média, né? E resolve, de uma certa maneira, aprimorar. E eu acho que isso é se preparar para o que vem por aí. Então faz todo o sentido esse aumento de custos e essa diminuição de lucros. Só para você conseguir respirar, você ia comentar, Dani? Não, eu ia comentar aqui também, acho que a gente tem a questão que a gente acho que já falou aqui também, né, André? Que é um pouco do achatamento dos preços dos serviços jurídicos, né? Então, assim, a despesa aumenta, talvez a lucratividade caia, o preço, você, além de não conseguir repassar as despesas para o cliente, muitas vezes a concorrência faz com que você tenha preços, né? Há uma pressão desse mercado comprador, né? Por um preço mais competitivo, então os preços também estão menores, né? Já não consegue cobrar, está sendo até questionada, né? A cobrança por hora, que era outra prática da advocacia. Eu acho que são vários fatores que levam a esse resultado de uma baixa lucratividade. O que a gente está a entender também, os escritórios precisam entender. Eu sou sempre muito... A gente já conversou sobre preço aqui. A uberização dos escritórios de advocacia. Já fizemos também essa questão da uberização. Eu acho que esses são assuntos que merecem uma reflexão constante, Lupe. Então eu não me furto de, sempre quando tem essa possibilidade, a gente está conversando e aqui não tem nenhuma resposta pronta. A questão de preço, ela é muito sensível mesmo. Agora, eu acho ela mais cíclica. Isso é uma coisa curiosa. Eu acho que as próprias estruturas organizacionais dos clientes, dos contratantes de serviços de advocacia são cíclicos no que valorizam. Eu acho que o que está faltando para a advocacia é uma percepção, quem sabe, um pouco mais, verdade, concordo, mais elaborada do que eles estão vendendo, né? Sim. E do que seria, eu sei que também é uma coisa abatida, mas o que é o valor agregado a isso, né? Um dia desses ouvi de um profissional que eu particularmente admiro bastante, um profissional de marketing, o Francisco Madia. Estava conversando com o Madia e o Madia falou assim: André, antigamente a gente ia numa loja, se você queria ouvir uma música, você ia numa loja de discos e comprava um disco, que era um produto. Você não tinha interesse nenhum pelo disco. Você queria ouvir a Gal Costa. Você não queria o disco. Só que você comprava o produto para ter o serviço. E eu achei genial isso, porque hoje você não precisa mais comprar o disco. O acetato, o LP, né? O long play, né? Desculpa colocar. Não, mas é isso. Mas aqui você estava comprando o produto e o produto não tinha serventia nenhuma, a não ser você ouvir. Sim. Mas você comprava o disco. Quando você, na realidade, queria ouvir a Gal Costa. Então, eu tô dizendo assim, eu acho que a gente, quando isso dá uma confusão. Já adorei a analogia, já viajei aqui. Não é? E não dá pra... Muito boa. Quem sabe a gente precisa trazer muito um pouco boa. desse tipo de pensamento para os escritórios de advocacia, né? Que eventualmente estão vendendo o long play. E tô fazendo essa... Perfeito, a Dani ia gostar disso também, sabia? Adorei. Já fiz várias aplicações aqui. Né? Perfeito. Eu tô 100% com vocês, mas tenho uns amigos que são colecionadores. Não, claro, eles mas estão aí... tão bravos. Não, mas entendi, mas é tem fantástico, todo uma coisa, vou usar uma palavra que tem toda uma aura, um fetiche quase que do long play, com as capas, etc. Mas a analogia é perfeita. Na essência, era isso, né? Na essência, era isso. Agora, voltando aqui, não que a gente tenha saído, mas voltando para toda essa situação que você colocou agora, André, como é que a gente pode sair dessa situação? O próprio Murphy, Lupe,
Lupe, ele sugere que os sócios não são naturalmente bons em negociar aumentos com os clientes, né? O sócio tem bastante dificuldade disso, tá aqui a Daniele, que não nos deixa... Não nos deixa mentir sozinhos. É verdade. Né? Muitos advogados sêniores não viveram em um ambiente inflacionário, no caso da realidade do Murphy, que é o hemisfério norte. Sem rodeios, alguns clientes estão dizendo aos interlocutores dos escritórios, tipo assim, você está brincando, né? Ele coloca entre aspas. Então, alguns clientes também resistem a isso, né? Você não vai aumentar. E isso gera uma blindagem, teoricamente, sobre isso. Alguns escritórios de advocacia assinaram acordos plurianuais com honorários fixos. Isso também prejudicou. A inflação não existia. Então, também a gente tem que ter cuidado. Quer dizer, tem que haver um cuidado, tem que haver uma revisita, e eu defendo muito isso, Lupe, uma revisita sobre todos os contratos. Eu acho isso muito interessante. Acho que os escritórios fazem muito pouco isso no Brasil. Revisita contrato. Você vai verificar lá determinadas distorções. Eu chamo de limpar a carteira, mas eu sei que limpar a carteira pega um pouco mal, porque parece que a carteira estava suja, né? Limpar a carteira de clientes, o que eu quero dizer. Tudo bem, vamos ficar, quem sabe eu esteja numa expressão que não é condizente. Mas revise os seus contratos, porque de repente você vai ver um lançamento de horas absolutamente desproporcional com a receita auferida. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada que tem que ser... É melhor, às vezes, dizer o seguinte, olha, não quero mais trabalhar dessa forma, vamos terminar da melhor maneira. Ninguém está fazendo aqui, não é belicoso, mas precisa ser ordenado, né? Sabemos que os clientes, Lupe, certamente estão resistentes com a perspectiva de aumentos, obviamente. Em recente artigo, Tony Perry, que é da Law.com, né? Law.com, um advogado assalariado, ele escreveu um artigo, ele é um advogado assalariado, afirmou que os honorários estão loucos e ficando mais loucos a cada ano. Claro, ele está na questão dele. A questão é ser atividade meio, né, Daniele? Porque se a advocacia fosse atividade fim, mas a advocacia é atividade meio. Quem sabe esse seja também um bom pensamento para os escritórios, né? Se perceber como atividade meio. Porque também fazem, né, cantam em verso e prosa aí uma relevância que eventualmente não está... Desculpa te dizer, meu amor. Mas... não está correspondida, né? Não é nenhuma surpresa, então, que muitos escritórios simplesmente se encontrem naquele período difícil de espera por aumento de honorários para acompanhar os aumentos de custos, né? Então, quer dizer, só que esse gap é muito arriscado. Ele é efetivamente arriscado. As receitas crescem, as margens minguam e ainda há uma forte pressão para investimentos, certo? Principalmente em tecnologia. É isso que a Dani colocou, exatamente isso. Embora as receitas ainda estejam crescendo, o tipo de negócios com os quais os escritórios estão se mantendo ocupados pode muito bem ter margens baixas. Essa é uma outra questão também, né? Você tem atividades na advocacia que tem margens mais altas e atividades que têm margens mais baixas. Como é que os escritórios full services ou abrangentes sobrevivem? Na média. Então, por isso que não tem problema você ter serviços que vão ter um custo hora menor. Isso não é desprestígio ao serviço, às vezes a gente tem uma ideia. Não é, é só que você tem outra demanda, outra concorrência e outra complexidade. Eventualmente isso pode acontecer também. Quando você não consegue deixar na média isso mais ou menos resolvido, significa que você está obtendo menos lucro em cada transação. Uma das coisas, Lupe, que está impactando muito é que uma diminuição sensível na atividade de M&A, de fusões e aquisições, e isso fez com que as médias caíssem, porque essa era uma atividade um ticket médio muito bom. De certa forma, isso não significa que são tempos difíceis. Não é difícil encontrar sócios gerentes que explicam que os maiores escritórios de advocacia, principalmente do Reino Unido, ainda estão crescendo e continuam sendo bem lucrativos. Eu não sou um arauto não é isso, né? Nós não estamos do apocalipse, né? Você está só observando... Mas é essa tendência. E o curioso é que em mercados mais amadurecidos, onde os dados são revelados, se publica, se fala sobre isso. E no Brasil, tô falando, Lupe, eu e Daniele, há uma semana atrás, né, nós conversávamos sobre isso, sobre essa situação, e tem artigos que já estão sendo publicados. Então nem vou te perguntar mais sobre o Brasil, porque você já trouxe, eu já estava aqui preparado já. Inclusive, não era nem eu que ia te perguntar, olha quem ia te perguntar aqui, ó. Oi, André, e no Brasil,
O Google te perguntou. Sensacional. Tá impossível. Tá impossível. Você né? falou que você foi no outro e o chat GPT te perguntou. Então, Ele lá, quis aí, ó. aqui, Só aqui o foi. Google, Aí, ó. Foi o aqui. Google te respondeu. Olha, possivelmente, então, é muito similar. A gente já tinha identificado, mesmo sem ter dados concretos, né? A gente percebe isso no começo desse ano, né? Exatamente nessa virada, né? A gente vem de um 21, um ano muito bom para a advocacia, 22 no primeiro semestre continua sendo um ano muito, um período muito bom. No segundo semestre, claro, a gente tinha outras interferências circunstanciadas, né? A questão das eleições, né? Em diversos níveis. Mas se tinha uma esperança muito interessante sobre o primeiro semestre. Ele se mostra bem em alguns setores econômicos, mas não necessariamente na advocacia, exatamente pelo fato de que os custos começam a impactar e ficam anualizados. Porque tem esse detalhe também, né? Quando você faz investimentos, tá lindo, é uma alegria, são os investimentos. Quando você anualiza, eles viram despesa, né? O investimento de ontem é a despesa do amanhã. É bonita essa frase, A gente nem tá sei falando... se serve. Mas eu podia achei que fazer foi uma bom, placa. ficou bom. Mas, ó, a gente tá falando aí de bilhões de dólares aí, né? Se você for colocar os números, botar ali na prova dos 9, não é? Mas muito bem, vamos ficar de olho aí e atento nessa gangorra dos negócios da advocacia. E acho, desculpa, Lucas, Imagina. só te interromper antes de você chamar, ver com muita atenção. E a Daniele colocou uma situação que é o seguinte: às vezes, em determinados negócios, é admissível se diminuir margem. Ou seja, se encarar que pode haver uma diminuição de margem, ou por uma adequação mercadológica ou por investimentos. Então eu acho que o que a advocacia brasileira tem que entender é que, eventualmente, o que a gestão da advocacia brasileira, dos escritórios brasileiros, precisa entender é que essa possibilidade é uma possibilidade que tem que ser encarada como um momento transitório. Às vezes fala que o André tem os rompantes dele, eu tenho rompantes com esses assuntos, assim. Eu acho assim, gente, é uma realidade. Algo está acontecendo, algo está mudando. E está mudando, acho que muito significativamente, forma de investimentos, até alocações, né, de investimentos, forma de gerenciar. E a lucratividade vai impactar também. O bom é que a Dani sofre com isso, você sabe. Eu vejo a Dani, eu tive uma apresentação com a Dani, ela apresentou tudo sobre como é que vai ser o futuro, etc e tal, como é que, né, fazendo a coisa. E aí terminou a reunião e as pessoas, que bom, Dani, tá, mas se levantaram e foram embora, né? Foi literalmente isso. E a Daniele, a frustração da Daniele. Uma semana. Sofreu 5 sessões de terapia essa, foi terrível, né? Mas dá pra perceber no tom da tua voz, viu? Mas é isso, eu só queria, e eu concordo muito com a Dani. Por falar em tom da tua voz, bora lá ouvir o gesto de inovação com a Daniele Serafino. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de atualizar a linguagem jurídica para acompanhar o contexto atual da sociedade. Bom, os advogados se comunicam principalmente por meio de documentos jurídicos escritos, mas esses documentos são notoriamente complexos e de difícil compreensão para todos aqueles que precisam lê-los. Isso nos leva a questionar por que os advogados escrevem de maneira tão complicada, muitas vezes referida como se falar em código ou no chamado juridiquês. Embora essa prática tenha o propósito de ser opaca para os não iniciados, parte da linguagem jurídica técnica também é impenetrável até mesmo para os próprios advogados. Se espantem com isso. 2 experimentos conduzidos pela Psychological and Cognition Science e publicados na revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos este ano forneceram informações interessantes sobre a linguagem jurídica. Foi feito 2 experimentos. O primeiro deles foi sobre a compreensão e memorização. Esse primeiro experimento envolveu a apresentação de trechos de contratos redigidos em juridiquês e em linguagem simples a 105 advogados e leigos nos Estados Unidos. O objetivo desse experimento era testar a compreensão e a capacidade de memorização dessas 105 pessoas. Surpreendentemente, tanto os advogados quanto os leigos enfrentaram maiores dificuldades em compreender e lembrar do conteúdo dos contratos que tinham sido escritos em linguagem jurídica complexa e técnica, em comparação com os contratos escritos em linguagem simplificada. Isso indica que a complexidade da linguagem jurídica pode representar um obstáculo para a compreensão dos documentos jurídicos, e isso mesmo para os profissionais do direito.
E esse fato que me chamou muito a atenção. O experimento 2 foi feito só com os advogados. O experimento era o seguinte: os advogados foram convidados a classificar contratos simplificados em comparação com contratos escritos em juridiquês em várias dimensões, como qualidade, adequação de estilo, probabilidade de serem assinados por um cliente, possibilidade de conflitos, entre outros. Surpreendentemente, os advogados classificaram os contratos simplificados como igualmente aplicáveis aos contratos jurídicos tradicionais. E muitas vezes os contratos simplificados eram preferíveis pelos advogados em detrimento dos outros. Outros estudos também já demonstraram que os termos técnicos são de fato alienantes, confundindo as pessoas e fazendo-as se sentirem excluídas. Esse estudo revelou que mesmo quando os participantes recebiam definições para os termos utilizados, a presença dos jargões diminuía seu interesse pelo assunto e a sua identificação com o conteúdo e com os advogados. Em termos simples, eu posso dizer que o uso de jargões técnicos afasta as pessoas. Tanto advogados quanto leigos têm protestado contra o juridiquês há anos. Há um movimento que é o movimento da linguagem simples, que busca entender o direito. E no Brasil, movimentos relevantes, como a promulgação da primeira lei em linguagem simples, que foi do governo do Ceará, têm ganhado muito destaque e importância. Mas por que então que os advogados não mudam a sua linguagem, já que nem eles mesmos gostam? O estudo revelou que a linguagem complexa utilizada pelos advogados na redação de documentos jurídicos não é necessariamente uma escolha consciente e preferencial, mas sim uma prática arraigada por conveniência e tradição na profissão. A complexidade na linguagem jurídica dificulta a compreensão tanto para leigos como para os próprios advogados. Portanto, a simplificação dos documentos jurídicos traria benefícios significativos para toda a sociedade, facilitando a compreensão de documentos jurídicos. Essa abordagem contribuiria para uma maior transparência e acessibilidade do sistema jurídico como um todo. Nunca pensei que diria isso, mas hoje em dia, escrever de maneira simples para os advogados é um ato de inovação. Eu não tenho comentário para isso, porque eu acho isso tão bacana. Eu vi uma matéria sobre essa forma de linguagem mais simplificada e eu achei fantástico isso. Agora, ouvindo o teu gesto de inovação, então fiquei mais fã ainda. Eu sou embaixadora desse tema, eu acredito muito nisso. Que a gente precisa tirar, né? A gente fala que é pelo direito de entender. As pessoas têm o direito de entender. Pois é. Você não tá... Não é um trabalho de deixar de informar ou subverter a advocacia ou as leis. É torná-las... acessíveis, né? As pessoas têm o direito de entender os direitos e os deveres delas. É isso aí. Obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Gesto de Gestão. Afinal de contas, como costuma dizer o André Porto Alegre, nós dois aqui somos superficiais, propositadamente superficiais, para que você possa se aprofundar nesses assuntos que a gente traz aqui. É isso aí, essa foi a edição número 64. Lá na mesa de som tá a Aline Nascimento, na edição está o Ed Chaves, o pequeno Ed Chaves, 3,15 metros de altura. É isso aí, a gente volta a se falar na próxima edição. Obrigado ao Compasso Colab, que edita, monta e distribui o Gesto de Gestão. Gesto de Gestão.